Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o quarto trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. O escritor desta série de lições é o pastor Elienay Cabral. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 8, que tem por título Paulo, o Discipulador de Vidas. Conforme o próprio nome da lição nos diz, hoje teremos uma visão geral a respeito da necessidade de discipular os novos convertidos, tomando como exemplo o ministério exercido pelo apóstolo Paulo. O textuário da lição está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos 40 e 41, e nos diz: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Já a verdade prática nos ensina: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Aqui, meus irmãos, na verdade prática, o comentarista já nos dá uma indicação a respeito do que é o discipulado. Formar pessoas que imitem a Cristo Jesus. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro deles está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47, e o segundo texto no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 20, versículos de 1 a 4. Acompanhe a leitura, por favor, Atos capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora, Atos capítulo 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Como objetivo geral da lição nós temos revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Já como objetivos específicos temos 3. Para o tópico 1, relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. Já para o tópico 2, salientar a integridade da missão do discipulado, pregar e ensinar. E, finalmente, para o tópico 3, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Meus irmãos, como de costume, eu gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download estará aqui, logo abaixo, na descrição deste vídeo. E se você está assistindo este vídeo pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download também está aqui, logo abaixo da janela do vídeo. Outro sim, meus irmãos, também para lembrá-los, gostaria de citar que nós temos listas de transmissão no WhatsApp para envio destes arquivos de notas de aula. Se por algum motivo você tem dificuldade em baixar o arquivo, talvez por estar assistindo a videoaula na sua Smart TV, por favor, nos mande uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que nós incluiremos o seu contato na lista de transmissão. Normalmente, nós liberamos este arquivo no domingo à noite, enquanto que o vídeo, infelizmente, eu só estou conseguindo liberar normalmente da noite de terça para quarta. Então, aqueles que estão nas listas de transmissão,
estão recebendo o arquivo pelo menos 2 dias antes da liberação da videoaula. Então, para aqueles que querem iniciar o estudo antecipadamente, podem nos enviar uma mensagem nesse WhatsApp para que nós incluamos o seu nome na lista de transmissão. Mais uma vez, eu agradeço a confiança dos mais de 700 irmãos que estão nas nossas listas de transmissão, recebendo este arquivo com as notas de aula já no domingo à noite. Muito obrigado pela sua confiança. Vamos então ao comentário. Introdução. Nesta lição, veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Juntamente com a evangelização, o discipulado foi uma ordem deixada pelo Senhor Jesus Cristo para todos os seus servos, conforme nós veremos na sequência da lição. E conforme nós já mencionamos, discipular nada mais é do que instruir os novos convertidos, aquelas pessoas que acabaram de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, a respeito da necessidade que todos nós, como cristãos, temos de a cada dia nós nos parecermos mais e mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Percebemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados, percebam, fossem formados segundo o caráter de Cristo. Aqui é importante nós notarmos, meus irmãos, que o processo inicial de discipulado não consegue, como disse o comentarista aqui, formar imediatamente um novo convertido para que ele adquira de imediato o caráter de Cristo. Na realidade, este é um processo que vai transcorrendo durante toda a nossa vida. A partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós entramos num caminho, numa estrada, num esforço de melhorar cada dia que passa. Todos os dias nós precisamos nos esforçar para nos tornarmos melhores do que o dia anterior. Porque este processo de nós nos tornarmos como Cristo é um processo, além de ser longo, ele também é um processo bastante complicado, porque demanda bastante esforço por parte de cada um de nós. Nós não adquirimos, queridos irmãos, a mente de Cristo de forma instantânea. Nós não adquirimos as virtudes de Cristo de forma instantânea. Nós não conseguimos imitar a Cristo de forma imediata. Tudo isso, ou adquirir todas essas virtudes, elas demandam, elas requerem, elas exigem de nós um grande esforço, um grande trabalho, principalmente no que diz respeito à meditação na palavra de Deus e também em permitir que o Espírito Santo atue nas nossas vidas, vivificando esta palavra para que a palavra de Deus nos transforme. Então percebam que todos nós estamos ainda num processo de discipulado. Todos nós ainda estamos engajados neste processo que é o processo de melhorarmos cada dia, de cada dia mais nós lutarmos para nos parecermos mais com Cristo Jesus. Já no caso dos novos convertidos, o que acontece? Eles precisam da ajuda de alguém. Eles precisam ser cuidados logo após e aceitam a Cristo, porque como nós veremos na sequência da lição, eles serão considerados recém-nascidos. Os irmãos sabem que os bebês, os recém-nascidos, eles não têm condição de comer sozinho, eles não têm condições de sobreviver sem a ajuda de um adulto, sem a ajuda de alguém mais maduro. E na vida espiritual acontece exatamente da mesma forma. Todos aqueles que aceitam a Cristo, eles precisam ser ajudados, precisam ser acompanhados por alguém que já é mais maduro na fé, justamente para ajudá-los na sua alimentação espiritual, para ajudá-los no seu costume, nas suas atitudes, na sua fala, enfim, para ajudá-lo de todas as formas a que esses novos convertidos entendam sobre a urgência e sobre a grande necessidade que todos nós temos de passar a imitar, de lutar, de passar a lutar para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo de vida. Então daí nós vemos como um resumo geral a questão básica a respeito do discipulado. Como ponto central da lição nós temos, a missão da igreja é pregar e ensinar.
Vejam aqui, meus irmãos, que o discipulado está incluído nessa questão do ensinar. Chegamos agora ao tópico 1, que nos diz Paulo e o discipulado bíblico. Subtópico 1, o discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida. E aqui o comentarista faz menção de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Meus irmãos, conforme nós mencionamos, a versão Almeida, Revista e Corrigida, é a versão mais comum usada por nós, assembleanos, cristãos da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E também, conforme nós já mencionamos, Mateus 28, 19 e 20 diz: Ide e ensinai, na Almeida, Revista e Corrigida. Só que a nova versão transformadora nos dá uma visão mais assertiva a respeito dessa ordem do Senhor Jesus Cristo. Pelo menos é mais clara do que a Almeida, Revista e Corrigida. Vamos ler esse texto. Mateus 28, versículos 19 e 20, na nova versão transformadora. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem às ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até ao fim dos tempos. Então vejam que na nova versão transformadora, esse texto de Mateus 28, versículos 19 e 20, nos diz assim: Ide e fazei discípulos, que para nós dá um entendimento mais profundo a respeito dessa questão. Porque quando diz simplesmente, ide e ensinai, essa palavra ide e ensinai, ela pode ser definida de várias maneiras. O ensinar pode ser tanto a questão de transmitir conhecimento, como também pode incluir a questão do seu exemplo pessoal. Ou seja, se usar simplesmente o ide e pregai, o ide e ensinai, pode não ficar muito claro para nós. Porém, quando nós vemos esta versão, nova versão transformadora, que diz, ide e fazei discípulos, aí, queridos irmãos, nós não temos mais dúvida. Fazer discípulo não é simplesmente transmitir informações. Fazer discípulos é ajudar as pessoas a que elas se tornem parecidas ou conosco ou com o Mestre. E no nosso caso, o nosso alvo principal é Jesus Cristo. Quando discipulamos alguém, nós estamos tentando ajudar estas pessoas a que elas passem a se tornar cada dia mais parecidas com Cristo, que é justamente o objetivo do discipulado. Então notem que nós lermos a palavra de Deus, consultando diversas traduções, nos ajuda muito no entendimento verdadeiro, genuíno da palavra de Deus. Meus irmãos, como professores, precisam, além de ler a Bíblia, que é abre aspas, uma obrigação de todos nós, precisariam fazer as suas leituras, principalmente quando estão preparando a lição, comparando versões. Eu já mencionei para vocês que há um aplicativo de celular, o meu celular é para Android, há um aplicativo do celular chamado YouVersion, que tem pelo menos 6 traduções da Bíblia em língua portuguesa. Ou seja, se o irmão, se a irmã não tem condições, não tem recursos financeiros para comprar, por exemplo, uma Bíblia na NVT, uma Bíblia na NVT, a nova versão transformadora, ou então uma Bíblia na NVI, nova versão internacional, ou na nova Almeida atualizada, enfim, se o irmão não tem recursos financeiros para comprar uma Bíblia, né, em todas essas versões, por favor, meu irmão, minha irmã, baixe o aplicativo YouVersion no seu celular. E lá você vai encontrar pelo menos 6 versões diferentes, 6 traduções diferentes da Bíblia Sagrada, que podem te ajudar grandemente nessa comparação de versões, nessa comparação de versículos, que vai realmente abrir o seu entendimento no que diz respeito à compreensão da palavra de Deus. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos 2, 42 ao 47, vemos claramente que as Escrituras, a doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Meus irmãos, quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós conseguimos perceber
que o discipulado daqueles novos convertidos, ele foi feito pelo convívio direto daquelas almas que aceitaram a Cristo com os apóstolos e com os discípulos de Cristo. Então percebam que eles não receberam simplesmente instruções verbais. Eles receberam exemplos de vida. Por quê? Porque eles estavam ali todos juntos, caminhando com os apóstolos e também com aqueles discípulos que haviam andado com Cristo Jesus. Então não foi apenas um discipulado teórico, mas foi um discipulado prático. Ou seja, veja como eu estou vivendo e viva igual. Veja o que eu estou fazendo e faça igual. Meus irmãos, não há um discipulado melhor do que esse. Quando aquele que discipula pode se colocar como exemplo daquele que é discipulado. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Conforme eu mencionei, queridos irmãos, o melhor discipulado é aquele que a pessoa que ministra esse discipulado pode apontar a sua própria vida como referência para o novo convertido. Porque, conforme eu já disse a vocês, o discipulado não é transmitir informações, não é transmitir verdades bíblicas. O discipulado é nós mostrarmos com as nossas próprias vidas o modo que o novo convertido precisa viver, precisa se portar, precisa até falar, até o linguajar, muitas vezes precisa ser mudado na vida de um novo convertido. E aquela pessoa que o está discipulando precisa ser exemplo em todas as situações. Inclusive Paulo, como o comentarista mencionou, ele batia no peito e dizia: sejam meus imitadores. Vamos ler o que Paulo escreveu ali em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, na Nova Versão Transformadora. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Vejam, meus irmãos, exatamente essa questão é formar discípulos. Aquele que está discipulando alguém está imitando a Cristo. E o novo convertido imita aquela pessoa que está discipulando a ele. Então é realmente uma escala. Daí, então, a necessidade de que aquele que discipula tenha uma vida exemplar, tenha uma vida que possa ser imitada por aquele novo convertido. Subtópico 2, Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Na realidade, meus irmãos, essa distinção que o comentarista menciona aqui, quando diz aqui que Paulo foi um discipulador distinto, ou seja, diferente dos outros. Por que Paulo foi distinto? Por que essa distinção? A Paulo foi revelado pelo próprio Senhor Jesus Cristo a grande necessidade que todos os cristãos têm de serem imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou tocando nesse assunto durante toda a aula, desde o início da aula eu estou reforçando este conceito, queridos irmãos, porque isso nós não podemos nos esquecer. O alvo de todo cristão é tornar-se como Cristo, é atingir, como diz lá em Efésios 4, a completa estatura de Cristo. Esse é o nosso objetivo. E Paulo se distinguiu entre os outros justamente por conta desta ênfase em ensinar, em se colocar como exemplo, em incentivar aqueles que o ouviam a que imitassem as suas atitudes, assim como ele era imitador de Cristo. Paulo dava muita ênfase a isso, queridos irmãos. Inclusive, Paulo enfatizava a necessidade de que aqueles que trabalhassem no Evangelho também fossem exemplos, fossem pessoas, fossem referenciais para que quem quer que olhasse para ele pudesse imitar as suas atitudes, as suas ações, as suas palavras. Vamos ver o que Paulo escreveu para Timóteo. Ali em 1 a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, agora na Almeida Revista e Corrigida. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Vejam, Paulo estava exortando a Timóteo a que ele fosse exemplo dos fiéis. Em quê? Em tudo, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, queridos irmãos, nós como cristãos
precisamos ser um espelho, precisamos refletir, aleluia, a glória do Senhor Jesus Cristo, precisamos refletir através das nossas atitudes a santidade de Cristo para todos aqueles que nos rodeiam. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o exemplo, ou essa é o exemplo, não, me perdoem, esse é o objetivo de todos nós como cristãos, nos tornarmos assim como Cristo foi enquanto encarnado. E esse processo, conforme nós já mencionamos, ele nunca vai parar, porque sempre nós temos que melhorar, sempre nós temos que deixar alguma coisa, sempre nós temos que crescer. Então esse processo vai perdurar até o dia do arrebatamento, ou até o dia que o Senhor Jesus Cristo nos chamar para as mansões celestiais. Após a sua conversão, ele sentiu necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Na realidade, meus irmãos, não apenas Paulo ou Saulo, todos nós precisamos sentir essa necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. No caso de Paulo, ele como perseguidor da igreja, ele foi grandemente impactado por aquele encontro que o Senhor Jesus Cristo teve com ele ali no caminho de Damasco. E ali, a partir daquela revelação de Cristo, a partir daquele impacto que Paulo recebeu em sua vida, ele teve a sua vida transformada e ele realmente passou a buscar ao Senhor com mais afinco, para entender com mais profundidade, tanto que ele foi para o deserto, ficou 3 anos ali estudando, recebendo as revelações de Cristo, para que ele pudesse se preparar para realmente pregar o Evangelho, para estruturar teologicamente, doutrinariamente toda a igreja ali do Novo Testamento. Porém, essa necessidade não é só de Paulo. Todos nós precisamos ter essa necessidade, esse desejo no nosso coração. Vamos ler o que o salmista diz ali no Salmos 42, versos 1 e 2, na Almeida Revista Corrigida. Como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então essa questão, essa sede que Paulo tinha, também deve estar presente nas nossas vidas. Todos nós precisamos estar sedentos por receber mais de Deus. Todos nós precisamos estar empenhados em buscar mais de Deus. Porque A.W. Tozer nos diz que aquele que está em Cristo, aquele que está em Deus, ele encontrou uma fonte sem fim. Ele encontrou uma fonte infinita de todas as coisas que são boas, que são maravilhosas, que são gloriosas. O nosso Deus, meus irmãos, ele é infinito. E quem está em Deus pode alcançar coisas, sentimentos e situações nunca antes imagináveis pela mente humana. Paulo diz, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem se percebeu é o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Ou seja, o Deus infinito tem infinitas coisas, dádivas, bênçãos, sentimentos, aleluia, situações que Ele pode transmitir para aqueles que o buscam. Então, queridos, nós precisamos desenvolver esta sede de Deus, aleluia. Nós precisamos, aleluia, desenvolver esta sede de nos preenchermos cada vez mais da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não é uma prerrogativa, não é só Paulo que sentia isso. Todos nós precisamos sentir esta sede. Sede de sermos preenchidos pela graça de Deus, sede de sermos preenchidos pela presença de Deus através do Espírito Santo. É verdade, o Espírito Santo está aqui em nós, a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo. Queridos, mas quantas vezes nós estamos sufocando o Espírito Santo? Quantas vezes nós estamos, desprezando o Espírito Santo? E ele está aqui cheio de graça, cheio de desejo de nos completar, de nos encher, de nos ajudar a crescer na presença de Deus. E nós muitas vezes o entristecemos, nós muitas vezes o sufocamos. Que nós possamos, queridos irmãos, despertar para essa riqueza tão maravilhosa que habita em nós, que é o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Que esta sede possa atingir cada coração, que esta sede possa atingir cada um de nós,
e nós passemos a buscar esta comunhão todos os dias. Nós passemos a buscar este crescimento em graça todos os dias. Porque, queridos, não há coisa melhor do que a nossa comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Conforme comentamos na lição passada, o passado de perseguidor de Paulo o atrapalhou no que diz respeito a pregar o evangelho para os judeus. Por isso, Deus o enviou para pregar o evangelho para os gentios. E que era algo que também não era fácil. Mas para os gentios não haveria aquela questão do impedimento, por conta do conhecimento dos seus ouvintes de que ele, antes daquele período, foi um perseguidor da Igreja de Cristo. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. A doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Aqui, meus irmãos, é a questão que eu comentei há pouco. Discipular não é simplesmente transmitir informações, transmitir conhecimento. Discipular nada mais é do que mostrar através da nossa própria vida o que o novo convertido precisa fazer para agradar a Deus. Temos sim que transmitir conhecimento, mas este conhecimento precisa estar apoiado na nossa experiência de vida, precisa estar apoiado no nosso exemplo de vida para este novo convertido. Não apenas palavras de conhecimento, palavras abre aspas, palavras vazias, mas sim palavras vivificadas pelo nosso procedimento, pela nossa ação, pelo nosso exemplo de vida. Então daí o comentarista menciona a respeito da união da prática com a doutrina, ou seja, aquilo que é ensinado com aquilo que é praticado. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Conforme nós mencionamos, não é simplesmente falar a palavra, é viver a palavra e mostrar para o novo convertido como é que ele pode também viver a palavra. Transmite a palavra como conhecimento e confirma a palavra através do exemplo de vida. Este é o modelo mais eficaz de discipulado. Falar e mostrar como faz através das nossas vidas. Subtópico 3, a metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Realmente, meus irmãos, aqui não há como separar, dissociar a pregação, a evangelização do discipulado. Antes que nós possamos discipular alguém, esta pessoa precisa ter aceitado a Cristo. E como é que alguém aceita a Cristo? Justamente através da evangelização, da pregação do Evangelho. Então aqui o comentarista quer nos transmitir o processo, as fases que nós precisamos cumprir para que possamos executar um discipulado. E a primeira etapa desse processo todo é justamente pregar o Evangelho. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. É justamente o que comentamos em aula passada, que a partir do momento em que há conversão, a partir do momento em que as pessoas aceitam a Cristo, normalmente elas passam a estar juntas daquela pessoa que as evangelizou. E isso justamente faz com que igrejas sejam fundadas, sejam plantadas, conforme nós estudamos ali naquela lição de Paulo, o plantador de igrejas. E são justamente nessas pessoas, nesses novos convertidos, nessas pessoas que acabaram de aceitar a Cristo como seu Salvador, é que é necessário desenvolver o processo de discipulado com essas vidas. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Isso nem sempre, meus irmãos, é aplicado, porque, por exemplo, teve uma igreja, se eu não me engano, de Tessalônica, que Paulo só ficou ali 3 semanas. E depois precisou correr, precisou fugir dali por conta da perseguição dos judeus. Então nós vemos que, na maioria das vezes, Paulo conseguia ficar ali onde ele estabelecia a igreja, onde ele plantava a igreja, por algum tempo para poder
trabalhar no fortalecimento dos novos convertidos. Mas isso nem sempre aconteceu. Conforme eu mencionei, em Tessalônica, Paulo ficou apenas 3 semanas e precisou fugir dali. Mas no caso de Tessalônica, que não foi negligência de Paulo, e sim porque ele precisou sair por conta de uma perseguição, Deus se encarregou de que aqueles discípulos, de aquelas pessoas que aceitaram a Cristo, eles não desviaram, mas eles ficaram firmes ali ao ponto de que quando Paulo escreveu a carta a eles, Paulo estava muito contente. Por quê? Porque eles conseguiram se desenvolver na fé, glórias ao nome do Senhor, mesmo com tão pouco tempo de assistência dada pelo apóstolo Paulo. Meus irmãos, nós vemos que Deus, ele é maravilhoso. Louvado seja o seu nome para sempre. Como seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Conforme eu mencionei, como Paulo passou por muitas perseguições durante o seu ministério, principalmente por conta dos judeus invejosos, ele não tinha muito controle a respeito do tempo em que ele conseguia ficar nos lugares. Então, conforme eu mencionei, em Tessalônica ele ficou só 3 semanas, mas normalmente ele conseguia ficar algum tempo nos lugares. Em Éfeso ele ficou, em Corinto ele ficou. Então nós vemos que teve cidades onde ele realmente ficou bastante tempo e teve condições de discipular aquelas vidas. Mas onde não teve condições, nas cidades onde ele não teve condições para isso, normalmente ele se utilizou dos seus auxiliares. No caso, Timóteo, Silas, né, que também a Bíblia chama de Silvano. Silvano ou Silas é a mesma pessoa. Então Paulo se utilizava daqueles irmãos que trabalhavam com ele para justamente executar esse trabalho de discipulado nos locais onde ele precisou sair fugido, onde ele precisou sair correndo dali por causa das ameaças de morte dos judeus invejosos. Então nós percebemos que Deus dava graça a Paulo para que ele pudesse executar um trabalho de excelência para a glória e honra do nome do Senhor. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo. Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila e outros mais. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra claramente que não tem como nós realizarmos a obra do Senhor sozinhos. Precisamos trabalhar com pessoas que tenham o mesmo objetivo, para que o alcance do Evangelho seja ampliado para a glória de Deus. E essas pessoas com quem Paulo trabalhou foram justamente pessoas que tinham o mesmo objetivo que o apóstolo dos gentios: trabalhar para o Senhor sem que os interesses pessoais interferissem nesse trabalho. Eles estavam ali tão somente para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e os seus cooperadores. Meus irmãos, tirando as dificuldades que Paulo passou em Corinto, onde houve aquela divisão, né? Os irmãos se lembram, né? Que um falava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? De Pedro, ou sou de Cristo. Tirando essa questão muito pontual de Corinto, a Bíblia nos dá a entender que a maioria dos lugares por onde Paulo passou, ele era muito bem-quisto, ou seja, ele era muito amado em todos os lugares por onde ele passou pelos discípulos. Inclusive ali pelo final do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que os discípulos até choraram quando se despediram de Paulo. Vamos ler o que está ali em Atos, no capítulo 20, versículos 36 ao 38, também na Almeida Revista Corrigida. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Então os irmãos vejam que realmente a Bíblia nos dá a entender que Paulo era muito bem-quisto, era muito querido por aqueles discípulos, por aquelas pessoas que ele havia ganho para Cristo enquanto ali no seu ministério. E isso, meus irmãos, fortalece muito o ministério de alguém. Ele ser alguém amoroso, ele ser alguém que valoriza as pessoas que trabalham com ele. Apesar de que Paulo também sofreu bastante, porque ele menciona nas suas cartas que alguns irmãos se desviaram, que amaram o presente século, que perverteram, a fé de alguns. Mas de uma maneira geral,
Paulo teve teve várias pessoas, bastante não, mas Paulo teve várias pessoas que o ajudaram a realizar aquela grande obra que ele fez para o Senhor nosso Deus. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Então aqui o que diz aqui, quando fala idôneo, uma pessoa que esteja disposta a se doar em favor do novo convertido, é justamente aquela pessoa que decide gastar ou investir o seu tempo em cuidar de um novo convertido. E não apenas, conforme eu mencionei, ensinar, mas sim servir de exemplo com a sua própria vida. Não há como negar, meus irmãos, isso dá muito trabalho. Isso requer bastante dedicação por aquele que adota um novo convertido, aquela pessoa que realmente trabalha no discipulado de um novo convertido. Mas eu posso garantir para os irmãos, esse trabalho traz sobre as nossas vidas uma grande recompensa da parte do Senhor, porque nós estamos cuidando de uma vida que acabou de se achegar a Cristo, um bebê, um recém-nascido na presença de Deus. Eu tenho certeza que grandemente será abençoado e galardoado aquelas pessoas que se dedicam a cuidar e a cuidar bem, a cuidar com justiça, com sinceridade, com idoneidade desses novos convertidos. Por quê? Porque eles estão prestando um grande serviço para o Senhor nosso Deus. Chegamos agora ao tópico 2, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Subtópico 1, a pregação, o ponto de partida. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com sinceridade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Então veja, meus irmãos, conforme nós mencionamos, neste processo todo de salvação, de discipulado, o primeiro passo é a pregação. O primeiro passo é transmitir o Evangelho de Cristo para que as pessoas possam entendê-lo, para que as pessoas possam ser trabalhadas pelo Espírito Santo no que diz respeito ao convencimento do pecado, ou seja, convencimento de que essas pessoas são pecadoras e por conta disso elas estarão condenadas por conta do seu pecado, e a partir de então é apresentado a elas a solução. Qual solução? Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz para perdoar os pecados de todos aqueles que aceitam a Ele como seu Senhor e Salvador. Então, este é o processo. Conscientizar as pessoas de que elas são pecadoras, de que elas estão a caminho do inferno e que Jesus Cristo é a única solução, a única saída que elas têm para evitar a condenação do inferno. A pregação, então, é sempre o primeiro passo. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. Conforme nós mencionamos, Marcos 16, diz Marcos 16, 15. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É uma ordem, é um imperativo. A igreja precisa pregar o evangelho. Não há desculpa, não há escusas, não há diante do Senhor nada que possa justificar uma não pregação ou uma negligência na pregação do evangelho por parte da igreja que vive hoje. Não há como justificar, queridos. É um imperativo, é uma ordem do Senhor Jesus Cristo de pregar. E pregar, conforme nós mencionamos, é o primeiro passo. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. É o que está lá em Atos 1:8, né? E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja. Agora cabe à igreja ser essa testemunha de Cristo, movida pelo poder do Espírito Santo, mas a iniciativa é nossa, queridos. O Espírito Santo vai nos acompanhar quando nós saímos para pregar, mas nós precisamos ter essa iniciativa. Nós precisamos buscá-lo, nós precisamos colocá-lo na nossa frente, mas nós saímos para pregar. Porque se nós ficarmos como estamos hoje, dentro de 4 paredes, só fazendo festa para crente,
com certeza o ID, ou o resultado esperado pelo Senhor de crescimento para a sua igreja, não será alcançado. Vocês já notaram que hoje nós normalmente só fazemos festa para crente? Enchemos a igreja de crente, festa de mocidade, festa de círculo de oração, festa de adolescente, festa disso, festa daquilo outro, mas é só festa para crente. Poucas pessoas que não são crentes estão sendo convidadas, poucos trabalhos dessas festividades, aniversário disso ou daquilo, em poucos desses aniversários, realmente o pessoal, a igreja, está tendo aquela visão de que o objetivo de todas as ações dentro da igreja ou é glorificar a Deus ou é salvar almas. E a igreja tem como meta principal pregar o evangelho. Nós não podemos ficar fazendo festa, irmão, simplesmente festa para comemorar aniversário de templo. Não, vamos fazer festa para comemorar aniversário de templo, mas vamos colocar um enfoque evangelístico, vamos trazer pessoas ali que não são crentes para participar desta festa de aniversário do templo, mas vamos trazer uma palavra evangelística para ela, vamos aproveitar o tempo. Na época que nós morávamos em São Paulo, eu sou paulistano ali da capital de São Paulo, e aceitei a Cristo no setor 9 Itaquera, pastor José Pereira da Silva, aí dos de 1990. E naquela época, meus irmãos, tinha ali em São Paulo um pastor de saudosa memória chamado Valdir Nunes Bíssego. Eu tive o prazer e o privilégio de ouvir muitas mensagens do pastor Valdir Nunes Bíssego na nossa sede antiga ali no Belém. E ele dizia para nós que na igreja onde ele dirigia, que era a Assembleia de Deus ali na Lapa, se eu não me engano, todos os cultos eram direcionados para a salvação de almas. Em todos os cultos havia palavras evangelísticas. Por quê? Porque ele entendia que o objetivo da igreja, queridos, é salvar almas, é anunciar a Cristo, aleluia, é fazer com que o nome do Senhor fosse reconhecido, fosse conhecido e reconhecido como Salvador. Ele dizia para nós que em todos os cultos, fosse festa que não importasse qual festa que fosse, qual reunião que fosse, o objetivo da igreja onde ele dirigia era ganhar almas. Sempre havia uma palavra evangelística, sempre havia uma palavra que tocava no coração daqueles que não eram crentes. E hoje, infelizmente, o pastor Valdir Nunes Bíssego ele foi assassinado durante um assalto, por permissão de Deus. Há coisas que nós não conseguimos entender. Mas essa semente, meus irmãos, essas mensagens que ele pregava a respeito da necessidade de que tudo aquilo que a igreja faz seja voltada para ganhar almas. Essas mensagens, essas intenções dele ficou gravada em muitos corações e no meu foi um deles. Então que nós possamos nos despertar para essa questão, parar de fazer festa para crente e começarmos a dar atenção às almas que estão em volta da igreja, ali no bairro onde a igreja atua, que estão precisando de uma palavra, estão precisando de um braço estendido, estão precisando de um socorro espiritual nas suas vidas. E nós, crentes, preocupados em fazer festa dentro do templo, fazer festa para crente. Queridos, vamos despertar. O Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja e nós precisamos cumprir o ID de Jesus com muita urgência. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades, e a igreja se multiplicava dia após dia. Aqui, meus irmãos, nós vemos então a união, a junção do quê? Da vontade de fazer de atender o mandato de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Se nós damos o primeiro passo em fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo nos acompanha. O Espírito Santo vai confirmando a palavra, o Espírito Santo vai operando, mas a iniciativa, queridos, precisa ser nossa. Nós é que precisamos nos levantar, ir fazer a obra, ir ao encontro das almas, ir ao encontro daqueles que estão perecendo lá fora e sairmos de dentro das quatro paredes e irmos realmente onde há a necessidade, a maior necessidade de se pregar o Evangelho, nos campos e valados, nos locais mais tenebrosos desta terra, lá que precisamos sair para pregar o Evangelho.
Subtópico 2, o ensino, fazer discípulos. O discipulado começa quando as pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas, conforme nós já mencionamos. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. O que ele diz aqui a conversão de Cristo é a semente, é justamente o que faz a igreja crescer. As almas, quando elas são bem cuidadas, quando elas são discipuladas por alguém que tenha condições para isso, normalmente essas pessoas permanecem, essas pessoas elas enraizam-se, elas criam raízes na igreja e elas começam a frutificar. Por quê? Porque elas foram ajudadas, elas foram amparadas, elas foram cuidadas por alguém que tinha condições para isso. E é um dado muito triste, meus irmãos, que a nossa igreja é uma das igrejas onde mais se convertem pessoas, mas também é uma das igrejas onde mais saem pessoas. Por quê? Justamente porque nós, como cristãos, nós não estamos cuidando dos novos convertidos. Com raríssimas exceções, queridos irmãos, a maioria das igrejas da Assembleia de Deus por onde eu passei, os novos convertidos não eram cuidados. A pessoa aceitava Jesus e normalmente, salvo raras exceções, ninguém se preocupava em visitar, ninguém se preocupava em ir e se predispor a cuidar daquela alma, a aconselhar, a ir buscar na casa dela, a ir fazer uma oração na casa dela, a trazê-la para o culto. Dificilmente alguém se prontificava a fazer isso e essas almas vinham na igreja, aceitavam a Cristo, muitas delas nunca mais voltavam, outras vinham 1, 2, 3 vezes, depois sem o cuidado, sem o amparo, sem o discipulado, ela acabava entristecendo, enfraquecendo e não voltava mais. Isso, meus irmãos, é muito recorrente nas nossas igrejas. Acontece muitas e muitas vezes. Então nós vemos que o problema da Assembleia de Deus é muito mais profundo. Nós precisamos conscientizar a maioria, quanto mais pessoas melhor, a respeito dessa necessidade de se dispor para ajudar no discipulado, para adotar novos convertidos, para justamente se preocupar em ajudar os novos convertidos no início da sua caminhada, que é uma coisa muitíssimo necessária, queridos irmãos. Então que possamos orar ao Senhor e trabalhar para mudar esta visão muitas vezes egoísta das nossas partes. Por quê? Porque nós vemos um novo convertido e nós não temos coragem de dar um passo em direção a ele, para ajudá-lo. Sequer muitas vezes nós vamos até ele para cumprimentá-lo, para fazer um cumprimento para ele, para felicitá-lo por ele ter aceitado a Cristo como seu Salvador. Então vemos, meus irmãos, que precisamos trabalhar numa mudança cultural dentro da nossa igreja. Precisamos deixar o egoísmo de lado e exercer o verdadeiro amor cristão, o amor que cuida, o amor que se importa, o amor que realmente está preocupado com o bem, com o desenvolvimento do seu próximo, principalmente de um novo convertido. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Pedro se levantou dentre as 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Resultado, quase 3.000 pessoas se converteram. E agora o que fazer? Ensinar, ensinar, ensinar. Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo. Conforme mencionamos, meus irmãos, esses primeiros discípulos que eram judeus, mesmo sendo estrangeiros, eles eram judeus de outros lugares que estavam em Jerusalém, se converteram aquelas 3.000 almas e aquelas quase 3.000 almas, eles começaram a conviver com os discípulos e com os apóstolos de Cristo, recebendo não apenas instrução verbal, mas também exemplo de vida. Por quê? Porque eles estavam todos juntos. E isso facilita bastante o crescimento espiritual, como aconteceu ali no começo da igreja primitiva. Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e o aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. Conforme nós já mencionamos, Paulo enfatizava muito o seu exemplo pessoal. Ele disse: sede meus imitadores pelo menos 2 vezes. 2 vezes nas suas cartas ele mencionou: sede meus imitadores. Uma delas, inclusive, ele fala: sede meus imitadores como eu de Cristo, conforme nós lemos, se eu não me engano, em 1 Coríntios 11:1. Então Paulo dava muita ênfase nessa questão
do evangelismo, principalmente colocando a sua própria vida como referencial para aquelas pessoas que o ouviam. Subtópico 3, pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Conforme mencionamos, meus irmãos, realmente precisa haver pregação dentro da igreja, na igreja local, é verdade. Nós precisamos pregar na igreja, nós precisamos ensinar na igreja, 100%, mas nós não podemos nos esquecer, conforme eu mencionei, que precisamos estender a pregação para fora das quatro paredes, através de eventos evangelísticos, cruzadas, cultos ao ar livre, pontos de pregação. Por quê? Porque poucas pessoas estão vindo à igreja para ouvir o evangelho. Poucas pessoas que não são crentes estão visitando as igrejas. Se elas não vêm à igreja, nós precisamos ir atrás delas. Precisamos voltar a fazer culto na praça, precisamos voltar a incentivar a questão da abertura de pontos de pregação, a culto na casa dos irmãos, para que nós possamos nos deslocar para onde as almas estão. Porque para isso fomos chamados. Não estou negando, meus irmãos, a importância da pregação e do ensino dentro da igreja. Sim, é importante, é importantíssimo. Mas nós não podemos nos concentrar apenas dentro da igreja. Precisamos expandir o evangelho para outros lugares, porque se as pessoas que não conhecem a Cristo não estão vindo ao culto, nós precisamos ir até elas. Mas a igreja também é um local de formação por meio da Bíblia. Por isso, as reuniões de escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos, que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. Aqui, meus irmãos, gostaria só de fazer um parênteses. Não há como negar, queridos, que a igreja tem a função de ensinar. Igreja que não ensina, igreja onde não há um ensino da palavra, ela não está obedecendo ao mandado de Cristo Jesus. Precisa haver ensino na igreja. E aqui o comentarista menciona duas reuniões principais: culto de doutrina e também reunião de escola dominical. Mas eu quero dizer para os irmãos que apenas esses dois cultos, eles não são suficientes para suprir a necessidade de um crente no que diz respeito à alimentação com a palavra de Deus. Juntamente, percebam, juntamente com o culto de doutrina e com a escola dominical, é de suma importância que todos nós que somos formadores de opinião, você, meu irmão professor, você, minha irmã professora, nós que somos formadores de opinião, nós precisamos incentivar os cristãos a lerem e estudarem e meditarem na Bíblia enquanto em casa. Porque percebam, quanto tempo de palavra nós temos num culto de doutrina? Culto de doutrina é durante a semana. Durante a semana, normalmente, o culto já começa mais tarde. Nós temos o quê? 1 hora de mensagem, 1 hora de palavra num culto de doutrina. Quanto tempo de ensinamento nós temos numa escola dominical? 1h30. Então nós temos 1 hora no culto de doutrina, mais 1h30 na escola dominical. Nós temos 2h30 de ensino bíblico em 7 dias na semana. Meus irmãos, isso é muito pouco. Se nós dependermos de recebermos a palavra de Deus, o ensinamento da palavra, só no culto de doutrina e na escola dominical, nós vamos morrer de fome, espiritualmente falando, porque 2h30 de ensinamento durante a semana é pouquíssimo tempo. E por conta desse tempo muito curto, nós precisamos, conforme eu mencionei, nós como formadores de opinião, precisamos incentivar os cristãos a lerem, a meditarem, a cumprirem, enfim, a estudarem a Bíblia Sagrada em casa, queridos. Justamente para complementar este ensinamento que os crentes recebem no culto de doutrina e também na escola dominical, porque 2h30 é muito pouco. Nós precisamos ter o nosso estudo, nosso período de estudo bíblico em casa, justamente para complementar essa questão. Mais uma vez repetindo, eu não estou desprezando o culto de doutrina e muito menos a escola dominical. Eu só estou dizendo que o tempo de exposição da palavra apenas nessas duas reuniões é muito pequeno e nós precisamos de algum outro recurso para aumentar isso. E que recurso é esse? Justamente o incentivo do estudo, da leitura, da meditação da palavra de Deus para todos os crentes enquanto em casa.
Vocês se lembram daquela leitura anual da Bíblia que todos nós deveríamos fazer? Será que o irmão, será que a irmã está lendo a Bíblia toda uma vez por ano? Começando em Gênesis, indo até o capítulo 22 de Apocalipse, todos os anos lendo de capa a capa? Meus irmãos, nós como professores precisamos fazer essa leitura anual. Nós como professores precisamos assumir este compromisso. Como é que eu ensino a Bíblia se eu não sei a Bíblia? Como é que eu vou ensinar a palavra de Deus se eu não sei a palavra de Deus? Como é que eu vou incentivar os meus alunos a lerem a Bíblia se eu mesmo não leio? Por favor, queridos irmãos, vamos assumir um compromisso diante de Deus de ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, a leitura diária, a leitura sequencial, no mínimo uma vez por ano. É o mínimo que um professor de escola dominical pode fazer, é ler a sua Bíblia inteira uma vez por ano. Se o irmão, se a irmã lerem 4 capítulos no fim de semana, 4 no sábado, 4 no domingo. Durante a semana, que é o trabalho normal, leia 3 capítulos. Um capítulo de manhã, 10 minutos. Um capítulo na hora do almoço, 10 minutos. Um capítulo à noite, 10 minutos. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Eu não acredito que um professor de escola dominical não tenha 30 minutos por dia para ler a Bíblia. 10 minutos de manhã, 10 minutos na hora do almoço e 10 minutos à noite. Eu não acredito que não haja 30 minutos por dia, divididos em 3 períodos de 10, na vida de um professor de escola dominical, que ele não possa se dedicar à leitura da Bíblia. Vocês me desculpem, queridos, mas eu não acredito que não haja como um professor de escola dominical não ler 3 capítulos por dia durante a semana, mesmo que ele trabalhe. Porque todos nós temos 10 minutos de manhã. Ah, irmão Luiz, eu acordo muito em cima da hora. Levanta 10 minutos antes. Você não tem 10 minutos antes, na hora do almoço? Você não tem 10 minutos à tarde ou à noite para ler a palavra? Meus irmãos, nós ensinamos a Bíblia. E nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos viver a Bíblia. Senão nós seremos reprovados diante de Deus. A minha Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E ensinar a Bíblia sem conhecer a Bíblia, ensinar a Bíblia sem ler a Bíblia, é uma fraudulência terrível, porque nós estaremos passando uma imagem para os nossos alunos que nós mesmos não atendemos essa imagem. Então, por favor, assumamos um compromisso de ler a Bíblia toda, no mínimo uma vez por ano. 3 capítulos por dia, de segunda a sexta. 4 capítulos por dia, aos sábados e domingos. Em um ano, nós leremos os 1189 capítulos da Bíblia. 31.105 versículos que tem a Almeida Revista Corrigida. Faça esse propósito. Faça esse propósito, leia a sua Bíblia e incentive os seus alunos também a lerem a Bíblia. Por quê? Porque 1h30 de escola dominical e 1 hora de culto de doutrina é muito pouco para trazer um alimento que sustente um crente durante toda a semana. Nós precisamos, queridos, nos dedicar à leitura e ao estudo da palavra de Deus, principalmente nós, professores. Chegamos agora ao tópico 3, o discipulado com pessoas de outras culturas. Subtópico 1, a pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra. Outros, porém, a rejeitavam. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Queridos irmãos, o próprio Paulo nos ensina que os judeus são o povo da promessa, a quem primeiramente a salvação estava direcionada. Porém, como eles rejeitaram a Cristo, como eles rejeitaram a salvação oferecida por Deus na pessoa de Jesus Cristo, abriu para nós, os gentios, uma porta de oportunidade para que nós fôssemos incluídos nesse plano da salvação de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler o que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, versículos 25 e 26, na Almeida Revista Corrigida. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos,
que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, ou seja, seja salva. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então vejam que a abertura da porta para os gentios se deu por conta da rejeição de Cristo Jesus por parte de Israel. João, no capítulo 1, diz, né? E ele veio para o que era seu, o reino, mas os seus não o receberam. Os judeus não receberam a Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então vejam que a salvação realmente veio para os judeus, mas os judeus a rejeitaram. E isso trouxe para nós, gentios, a oportunidade de sermos salvos em Cristo Jesus. Vejam então que como Deus é maravilhoso e amoroso para com todas as suas criaturas. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus, hebreus e helênicos, o derramamento do Espírito na casa de Cornélio e o concílio de Jerusalém. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. O que acontece aqui, meus irmãos? Nós entendemos pela Bíblia que, mesmo depois que Cristo se manifestou ali no dia de Pentecostes, aquelas 3.000 almas inicialmente foram salvas, depois mais 5.000 almas foram salvas, quase 5.000 almas com a pregação de Pedro foram salvas. Mesmo todas aquelas pessoas sendo salvas, na mente dos judeus, a salvação era reservada tão somente para eles, tão somente para os judeus. Eles pensavam que os gentios não estavam incluídos no plano da salvação. E conforme nós estudamos em lições anteriores e até em trimestres anteriores, o grande mistério que Paulo fala, que foi revelado através da igreja, foi justamente esse, de que os gentios também foram incluídos nesta oferta, neste convite da salvação de Deus em Cristo Jesus. Este era o grande mistério que estava oculto e que foi revelado através da igreja. Só que inicialmente ali em Jerusalém, os discípulos não aceitavam, não haviam entendido essa questão. Inclusive, meus irmãos, Paulo foi perseguido, principalmente quando chegou em Jerusalém, justamente pelo seu entendimento de quê? De que o evangelho também era para os gentios, do seu entendimento a respeito do não mais cumprimento da lei. Inclusive, nós vemos em algumas das suas cartas ele falando, né, que se alguém se circuncidar, ele é obrigado a cumprir todos os preceitos da lei. E isso era uma revolta no meio dos judeus. E foi justamente por causa desses posicionamentos que Paulo foi duramente perseguido quando ele voltou para Jerusalém, a ponto dos judeus quererem matá-lo, porque achavam que ele estava profanando o que é a religião judaica, o que estava completamente fora, né? O que era completamente mentira, porque Paulo não estava profanando o judaísmo. Paulo estava sendo usado para estabelecer a base teológica, a base doutrinária da igreja ali do Novo Testamento, que envolvia o quê? Que envolvia a igualdade entre judeus e gregos diante do Senhor. Ou seja, a salvação é para todos, porque Deus quer salvar a todos. Só que os judeus não compreendiam essa questão. Subtópico 2, a expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo registrada em Atos 1:8. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas passariam por Judéia e Samaria para chegar até aos confins da terra. Na realidade, meus irmãos, o que eu percebo ali com essa questão de Atos 1:8, realmente o Senhor Jesus Cristo falou para ele, né? E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Só que, meus irmãos, contextualizando essa época, os judeus haviam sido espalhados por todas aquelas terras, por todo mundo havia judeu espalhado. Então, possivelmente, isso é um entendimento meu, possivelmente, quando o Senhor Jesus Cristo falou para os discípulos que eles seriam testemunhas do Evangelho
até os confins da terra. Pode ser que eles tenham pensado que eles tinham por obrigação pregar o evangelho a todos os judeus que estivessem espalhados até os confins da terra. Por que eu digo isso? Porque tem uma passagem no livro de Atos em que diz que aqueles discípulos que iam dispersos por causa daquela perseguição que aconteceu depois da morte de Estevão, iam por todas as cidades, mas eles pregavam apenas para os judeus. Vamos ler esse texto. Está em Atos, capítulo 11, versículo 19, vamos ler na Almeida, Revista e Corrigida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então vejam que mesmo nesses discípulos que foram dispersos, eles também não entenderam que, apesar de que eles estavam em outras terras, estavam ali em Chipre, em Antioquia, na Fenícia, eles não pregavam para os gentios, eles pregavam apenas para os judeus. Então isso nos mostra que precisou ser quebrado um grande paradigma, ou seja, uma grande barreira para que o evangelho pudesse começar a ser pregado também entre os gentios. Por isso, o Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Vejam, meus irmãos, que Paulo era um homem preparado. Paulo estudou filosofia, Paulo era especialista, né? Era um grande conhecedor da lei de Moisés, da Torá, dos profetas. Estudou, né, conhecia a filosofia. Então Paulo era realmente um homem preparado culturalmente, preparado espiritualmente para que o evangelho chegasse a todo mundo. Paulo era preparado tanto a falar como analfabeto, como a falar diante de reis, generais e governadores. Então Paulo era alguém realmente grandemente usado por Deus, e a Bíblia nos menciona, nos fala que ele foi realmente a sua obra, a obra que ele realizou. Pela graça de Deus, foi uma obra maravilhosa. Louvado seja Deus pela vida do apóstolo Paulo. Subtópico 3, o discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas, e costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Meus irmãos, na realidade, no meu entendimento, não há outra forma de formar um discípulo que não seja o discipulado. E o discipulado envolve, como nós já dissemos, muito mais do que transmissão de conhecimento. Porque discipulado envolve experiência de vida. Então, quem está discipulando, por exemplo, uma pessoa de uma cultura diferente, precisa muito mais mostrar o exemplo de vida para causar um impacto na vida daquele que ele está discipulando. Porque simplesmente palavras não causam tanto impacto como um exemplo de vida. Inclusive, existe até um provérbio que a gente ouve por aí, mais ou menos assim: as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. Ou seja, as nossas ações, as nossas atitudes têm um peso muito maior do que as palavras que nós falamos. E para aquele que discipula, as palavras que ele ensina para quem o ouve, para o discipulado, para o discípulo, precisa ser confirmada pela atitude, pela ação, por aquilo que a pessoa vive e pelo que a pessoa faz. É apenas assim, queridos, que nós conseguimos discipular. Falar e não fazer, dizer e não cumprir o que está falando, ao invés de ajudar, vai atrapalhar, porque isso é hipocrisia. Falar para o novo convertido que ele precisa fazer tal coisa e nós não fazermos, isso é hipocrisia. Isso não funciona. Então, todo aquele que vai discipular precisa ter o exemplo daquilo que ele está falando na sua própria vida. E para uma pessoa de uma cultura diferente, isso ainda é muito mais importante. Vamos ver o que Tiago diz. Tiago 2:12, também na Almeida, Revista e Corrigida. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, o que você fala, você faça, porque você vai ser julgado. Nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Eu posso falar e não fazer,
mas eu serei julgado por isso. E quem discipula, queridos, precisa ter uma vida exemplar. Eu entendo que todos nós cometemos pecados. Porém, queridos, os nossos pecados não podem causar escândalo na vida de ninguém. O pecado na vida do cristão precisa ser um acidente, não algo premeditado. O pecado na vida do cristão não pode causar escândalo. Então, aquele que discipula precisa ter uma vida que possa ser imitada. Assim falai, assim procedei, diz a palavra do Senhor. Com Paulo aprendemos que à proporção que absorvemos o Evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Meus irmãos, essa questão de absorvermos o Evangelho é justamente nós adquirirmos material, adquirirmos condição de que o Espírito Santo vivifique esta palavra para que nós nos tornemos mais e mais semelhante a Cristo dia após dia. Então nós precisamos desta palavra. Conforme eu mencionei há pouco, nós precisamos nos alimentar da palavra, porque esta palavra é justamente o material que o Espírito Santo usa para modificar as nossas vidas. Quanto mais palavra nós enchermos, de quanto mais palavra nós enchermos o nosso coração, mais material o Espírito Santo tem para trabalhar com as nossas vidas. E é justamente o contato com esta palavra, o enchimento das nossas vidas com a palavra, é que causa transformação e causa libertação. O Senhor Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento aqui não é o conhecimento intelectual, mas é o conhecimento de colocar em prática a palavra de Deus. E esta palavra colocada em prática tem poder de transformar e tem poder de libertar os cativos. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Portanto, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, sem o Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não conseguimos ser transformados. Ninguém consegue ser transformado sem a ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem vivifica a palavra de Deus no nosso coração. Então o Espírito Santo precisa ser a pessoa mais importante na vida de todos os crentes, na vida do que discipula, na vida daquele que é discipulado, na vida da igreja em geral. A presença do Consolador amado precisa ser valorizada, precisa ser buscada e precisa ser cultivada, essa questão da comunhão com o Consolador. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Vamos para a conclusão. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado. Então, queridos, como conclusão, realmente, precisamos pregar, precisamos discipular, e principalmente precisamos nos encher da palavra de Deus para que o Espírito Santo nos transforme através da vivificação desta palavra. Paulo foi um grande discipulador e todos nós, queridos, somos chamados também para executar esta obra para o Senhor. Se você puder, adote um novo convertido para que você o discipule, para que você o ajude, para que você o ampare nos seus primeiros passos. Decida fazer esta obra para Deus. Decida fazer esta obra maravilhosa que demonstra o amor pelo próximo. Que eu tenho certeza, queridos, que Deus há de recompensar a cada um dos irmãos de uma forma maravilhosa. Que Deus os abençoe. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos para o comentário da lição de número 9. Deus abençoe, graça e paz.